Hoje, dia de número 107, nosso projeto Minimalismo Digital. Mais um dia tranquilo. Graças a Deus, finalizando com sucesso. E é o seguinte, consegui concluir minhas atividades, as principais, né? Tô buscando aperfeiçoar um pouco mais, já pesquisei algumas alterações na rotina de exercícios para melhorar o condicionamento, questão de longevidade, aumentar a longevidade, promover mais a saúde, né, do corpo, das articulações, prevenir lesão, essas coisas. Estava pesquisando um pouco e vou tentar fazer um ajuste para potencializar mais o meu exercício físico, para poder ter mais energia, ter mais disposição, ter um corpo mais firme, mais forte, mais saudável e mais protegido. Então, acredito que vou incrementar um pouco mais as minhas atividades físicas. Respeito da leitura, tenho focado em ler pelo menos um pouquinho todos os dias. Em alguns dias eu dou uma atenção maior à leitura. Esse ano, acredito que, se minha conta não estiver errada, já foram 12 livros lidos até aqui, né? 12 ou 13 livros, não tenho certeza. Questão da escrita tem deixado um pouco a desejar, não tem sido diário, mas tem sido um processo diário. Preciso voltar para continuar com a escrita, com as minhas anotações. Tenho falhado um pouco nisso. A questão da rotina, eu tenho conseguido trabalhar os pontos principais, mas eu acredito que posso melhorar bastante. Que o que eu tenho feito de maneira eficiente, né? Tenho cumprido com o combinado sempre, mas eu preciso fazer alguns ajustes. Conseguindo incrementar atividades de alta qualidade, que não envolvem telas, já consigo fazer um pouco mais ao longo dos dias. Tenho me esforçado para implementar no meu dia. E uma explicação, um pensamento do dia hoje, algo para dedicar no dia hoje, uma reflexão seria de que hoje, o que aconteceu na parte da manhã, acordei no horário que eu programo acordar e me deu uma vontade de ficar na cama surreal, sabe? Uma vontade de ficar mais meia horinha, uma horinha. Mas aí eu fiz o seguinte, a única coisa que eu fiz foi levantar e fazer, sabe?
eu aprendi o seguinte, que a visão no longo prazo, ela tende a gerar juros compostos, né? E eu aprendi que nós temos que pensar de maneira a primeiro multiplicar para depois dividir, entendeu? Porque assim, cada esforço que você faz na direção que você decidiu seguir, cria efeitos multiplicadores e exponenciais em favor daquele mesmo objetivo. E se a gente poderia falar isso em termos financeiros, mas serve para qualquer coisa que você fizer na sua vida. Todo esforço empregado num alvo definido vai te gerar juros compostos e vai trabalhar a seu favor. Então eu simplesmente deixei que esse pensamento de procrastinação, de preguiça, eu simplesmente ignorei. E eu fiz o que eu projetei no meu sistema para fazer, que é começar. Começar de maneira básica, de maneira concentrada, tentando focar minha atenção na atividade. E assim, eu acho que com 30 segundos que eu já estava praticando, esse pensamento já me abandonou. E aí eu pude começar a minha rotina diária, pude começar fazendo o que eu faço todo dia. Então, assim, para gerar o efeito da multiplicação, da exponencialidade, dos juros compostos, é necessário estar em movimento. Né? Porque você ter um valor, você ter uma habilidade, você ter um talento nas mãos, mas não está em movimento, esse talento é inútil. Eu aprendi isso com a parábola de Cristo sobre os talentos. Que ele deu os talentos para três. Um senhor deu talento para três servos. E ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Para um ele deu 5, para um ele deu 2, para outro ele deu 1. O que ele deu 5, ele arriscou 5 e ganhou mais 5. Ficou com 10. Com 2 ele foi lá, investiu os 2 e ganhou mais 2. Agora o 1, não. O outro que ganhou 1, ele ficou com medo. Né? Então o que ele fez? Ele pegou o talento e enterrou. Certo? Com medo de arriscar, de colocar aqui esse talento para ser trabalhado, para render juros compostos. E então esse talento dele ficou parado. Né? E todos os outros colocaram os talentos deles em movimento e conseguiram multiplicar esses talentos. E no final, né, o Senhor, ele exalta os dois, né, que conseguiram multiplicar os talentos, e ele repudia o último, que enterrou o talento, né, porque ele falou que aquele que tiver muito, mais será dado, e até aquele que não o que não tiver, até o que não
O que não tiver, até o que ele tiver, até o pouco que ele tiver, ele será tirado. Entendeu? Então, assim, é o efeito do movimento, né? De estar em movimento, de se arriscar, de colocar as coisas, né? Fazer, o ato de fazer, o ato de estar em movimento, já gera um efeito multiplicador. Então, eu entendi isso, que se eu tenho um recurso e deixo ele parado, esse recurso ele vai se deteriorar até ele acabar. Então, aquilo que era um bem na minha mão se torna nada, ou se torna um negativo, né? Então, eu coloquei isso em prática hoje, né? Eu peguei a minha tarefa e coloquei ela em movimento. E aí concluí, e aí eu venci a inércia, venci a procrastinação. E coloquei mais um sinalzinho positivo aí na minha jornada de longo prazo, no quesito saúde, né? No quesito disciplina, no quesito trabalho mental. Então, foi importante porque é uma minúscula vitória, mas o sucesso vem de minúsculas vitórias, né? Então, o extraordinário vem de dias ordinários fazendo o que tem que ser feito. Então, esse foi a minha reflexão de hoje, esse foi o meu trabalho de hoje, em que eu consegui cumprir com o combinado. E as grandes histórias, elas se desenvolvem no anonimato, nas vitórias onde que ninguém vê. E o maior desafio é vencer a si mesmo, é vencer a velha natureza, o velho sistema que está dentro de você. Se você consegue romper com a sua própria inércia, então você já é campeão, entende? Você não precisa olhar para o lado, você não precisa se comparar com ninguém. Se tem alguém que você quer se compara com você de ontem. E aí você vai sempre tentando se superar, tentando fazer melhor, um pouquinho melhor. Não precisa ser absurdamente, ser uma coisa absurda, mas seja um pouquinho melhor que ontem, só um pouquinho. Você só precisa variar assim 1 grau melhor, 1 grau melhor, 1% ou 0,1% melhor todo dia. Você vai ver que no longo prazo isso vai ser uma grande diferença na sua vida. Isso vai te proporcionar um resultado gigantesco, sem que você precisasse se sacrificar ao máximo. Então, se você trabalhar esse quesito na mente e traduzir isso em atitudes, em movimento, todos os dias, você vai colher resultados extraordinários no longo prazo. E não extraordinários na visão dos de fora, mas extraordinários comparados àquilo que você era a quando você começou. Então é isso. Melhoria contínua, todo dia, em pequenas doses, para gerar uma diferença extraordinária entre você do amanhã e o você de ontem. Foco
e foco. Grande abraço, dia de número 107. Até amanhã, se Deus quiser.